Deus abençoe. Glória a Deus. Amados, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Mateus capítulo 28, versículo 5. Mateus 28, versículo 5. No domingo passado nós conversamos e ministramos aqui com os irmãos a respeito da Páscoa, dessa celebração cristã, do significado da Páscoa, né? Tanto da Páscoa judaica, quanto da Páscoa da tradição cristã, que é essa que nós celebramos, quanto a Páscoa verdadeira do cristão, estabelecida por Jesus, lá como memorial, que é a ceia do Senhor. E nós sabemos que Jesus é a nossa Páscoa, né? É uma pessoa. E agora quero também ainda falar desse tema, que é a ressurreição. Hoje, na nossa tradição, nós celebramos a Páscoa, celebra justamente a ressurreição do nosso Senhor, né? E eu quero tratar desse assunto com os irmãos, no capítulo 28, então, versículo 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Até aqui. Pai, obrigado por tua palavra, Senhor Deus, nessa noite, nesse dia que celebramos, Senhor Deus, esse evento tão poderoso, Senhor, que transformou as nossas vidas e que ainda transforma, Senhor, o poder da ressurreição. Nós queremos te pedir que o Senhor ministre em nossas vidas e nossos corações essa verdade, Senhor Deus, para que possamos andar nela e viver nela, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus amados. Esse aqui é um dos relatos da ressurreição, esse no Evangelho de Mateus. Os relatos estão nos 4 evangelhos, a respeito da ressurreição do nosso Senhor, né? E a ressurreição de Jesus, irmãos, ela é a pedra fundamental da doutrina cristã. Sem ressurreição não haveria cristianismo, né? A ressurreição ela é mencionada 104 vezes no Novo Testamento, né? E ela foi o ponto mais importante, o ponto central na pregação dos apóstolos. Sempre que eles abriam a boca para pregar o Evangelho, nós vemos isso nos registros de Atos, né? A ressurreição era o centro daquela pregação. Em Atos capítulo 1 diz assim: logo que eles estavam reunidos e eles iam escolher um substituto para Judas, para contar o número dos 12 apóstolos. Então, na escolha desse substituto, eles justificaram da seguinte forma: é necessário que, dos que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus esteve entre nós, um deles se faça testemunha da ressurreição. Então, eles escolheram um, justificando que era necessário que completasse os 12 para serem testemunhas da ressurreição. Então, e aí incluíram Matias, né, que foi incluído entre os 12 apóstolos, que é um dos que também eram testemunhas da ressurreição. Depois, quando Pedro pregou o primeiro sermão após o Pentecostes, ele disse assim, pregando aquele sermão, ele diz assim, Deus, no final já, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, logo, na primeira mensagem, né, de evangelismo, a ressurreição estava presente. Quando os apóstolos foram presos, né, Pedro e João, e ao retornar para casa e oraram com os discípulos, depois disso, no cotidiano da vida cristã, o escritor de Atos, ele diz assim, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus. Muitos anos depois, quando Paulo pregou, né, em Atenas, né, ele pregou para aquelas pessoas e disse assim, portanto, Deus, né, tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, irmãos, a pregação dos apóstolos, ela tinha como base a ressurreição de Jesus. Ela era o cerne da pregação.
A ressurreição é uma das grandes verdades fundamentais do Evangelho. Sem a ressurreição, não existiria a fé cristã, não existiria a pregação do Evangelho. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a ressurreição era um cumprimento profético das Escrituras. Também era um cumprimento, algo que já estava nos planos de Deus. Enfim, as boas novas do Evangelho, irmãos, é uma mensagem dupla. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. A ressurreição de Cristo, ela liberou o poder que transmite os benefícios da vitória da cruz. Jesus conquistou na cruz uma vitória avassaladora, né, definitiva, sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno. Só que os benefícios daquela vitória, eles nos são transmitidos com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo lhe deu um poder sobre nos céus e na terra. Por isso que quando ele subiu aos céus, isso depois de ressurreto, já estava com os discípulos, ele disse assim, olha, é-me dado todo o poder na terra e nos céus. Isso foi dado após a ressurreição somente, após a vitória conquistada lá na cruz. A crucificação e a morte de Cristo, por mais poderosa que seja, por mais tocante que seja, maravilhosa que seja, né, ela perde todo o sentido se não tiver ressurreição. A mensagem da cruz perde o sentido se não tiver ressurreição. Sem ela, sem a ressurreição, a morte de Jesus seria a morte de um grande herói, de um mártir, de alguém muito bom, de um profeta. Né? Então, a morte ela não seria substitutiva com a ressurreição. A ressurreição transforma a morte na cruz numa morte expiatória, em nosso favor, que expia os nossos pecados. Rejeitar a ressurreição corporal de Cristo é rejeitar a fé cristã, é tornar a fé algo vão. 1 Coríntios diz assim, lá no versículo 15, fala muito de ressurreição, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Paulo disse para os coríntios, olha, se Cristo não ressuscitou, se isso é uma farsa, como alguns queriam dizer, não foi bem assim, ele não ressuscitou, isso foi só uma forma simbólica, uma forma alegórica, ou não é verdade. Se ele, Paulo estava demonstrando aqui como é fato que ele ressuscitou. Ele disse, olha, se ele não ressuscitou, a nossa fé ela é vã. E assim somos também considerados como falsas testemunhas. Paulo disse, olha, se ele não ressuscitou, então eu sou uma falsa testemunha, porque eu estou dizendo que ele ressuscitou. Ele diz aqui, uma falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E o versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha só. Se ele não ressuscitou, então vocês continuam nos vossos pecados. Então não é só a morte, mas a ressurreição de Cristo é que nos liberta dos pecados. Irmãos, Cristo precisava morrer? Não. Ele não precisaria ressuscitar. Bastava ele não ter morrido. Ele é a vida, ele é a fonte de vida, ele tem o poder para dar a vida. Então por que ele se sujeitou a morrer? Para poder ressuscitar e liberar um poder para que nós ressuscitemos também. Por nós. Porque a ressurreição não é para Cristo. É para nós e para toda a criação. Toda a criação vai ser regenerada no tempo certo que Deus já determinou. É como uma ressurreição da criação também, que geme com dores de parto até que ela seja renovada. Então, a ressurreição é para nós, primeiramente. Então, como eu dizia, irmãos, é essencial para o Evangelho a ressurreição de Cristo.
tanto quanto a morte. As duas estão interligadas e se completam, né? O que é essencial no Evangelho, então? Se Jesus ressuscitou, ou se ele não ressuscitou. Se ele ressuscitou, fica fácil para nós compreendermos os milagres que ele fez, os ensinos que ele fez, os testemunhos que ele deu, tudo que ele falou. É simples, nós cremos nisso, vem a reboque da prova maior, que é a ressurreição. Agora, se ele não ressuscitou, todos os outros milagres, e todo o ensinamento, e tudo que ele falou, não tem valor, não tem sentido. Para que serve? Se não tem o poder, né, aplicado àquelas palavras e àqueles ensinos. É o poder da ressurreição. Ele sempre teve o poder para fazer milagres, mas para que isso tenha valor em nossas vidas, ele precisou morrer e ressuscitar. Para que nós também, como foi lido aqui, nós também morramos para podermos ressuscitar com ele. Então, amados, o que é importante? Né? Seria possível comprovar de forma histórica, né, com provas reais, a ressurreição de Cristo? Isso também seria importante, se pudéssemos fazer isso. Né? Se aquilo que está apresentado nos Evangelhos, que os apóstolos falaram em Atos e nas cartas, sobre a ressurreição de Cristo, puder ser comprovado de forma histórica, historicamente comprovado, então as doutrinas do cristianismo, elas repousam sobre algo muito sólido, muito bem firmado, inabalável. Agora, se a ressurreição não puder ser comprovada, as demais doutrinas, elas não têm uma base também muito sólida. Também podem ser questionadas, assim como questionamos a ressurreição. Então, provar a ressurreição de forma histórica é possível? Será que, se a ressurreição não puder ser comprovada, então, né, se tornam vazias suas doutrinas, né? Será que a ressurreição não é uma mera ficção? Um conto? Uma história criada pelos apóstolos? Estou supondo com os irmãos aqui. Isso são coisas que algumas pessoas falam, e falavam já desde o primeiro século. Será que isso não foi criado pelos apóstolos? Será que isso não foi uma história para afirmar a doutrina que eles estavam defendendo? Né? Então, a ressurreição seria algo criado pelos apóstolos, ou então pelos pais da igreja que vieram depois dos apóstolos, para confirmar as suas doutrinas cristãs e fortalecer o cristianismo em meio a toda a perseguição? Né? Será que poderia ser uma ficção, um mito, né, criado dessa forma? Como algumas pessoas ainda hoje, né, pensam, né, a respeito disso? Ou esses relatos da ressurreição, eles são sinceros e são verdadeiros, e são legítimos, e realmente se deram dessa forma. Quando nós olhamos, irmãos, as provas internas, né, os relatos, né, dos 4 evangelhos, nós podemos chegar de forma muito pacífica e tranquila na conclusão de que são relatos verdadeiros, que são provas suficientes para nós crermos. E não estou falando, nem se nós analisarmos esses relatos, irmãos, de forma honesta, qualquer pessoa de forma honesta, independente de fé, mesmo que não creia em Jesus e no cristianismo, pode ser um ateu, mas se ele analisar esses testemunhos aqui de forma honesta, de forma profunda, ele vai entender que é verdadeiro. Ele pode continuar não crendo, mas ele vai entender que houve uma ressurreição conforme está relatada nesses evangelhos, porque existem provas suficientes para isso. Quando nós examinamos os 4 evangelhos, então, nós podemos partir desse ponto. Nós temos 4 relatos sobre a ressurreição de Cristo. Esses relatos são independentes um do outro, né? E não importa quem teria escrito ele. O que nós temos são 4 testemunhos, 4
uma testemunha é uma prova, né, que precisa ser analisada para ver se é uma testemunha verdadeira ou uma testemunha falsa. Vamos falar de forma jurídica, de forma policial, numa investigação, né, sobre o testemunho de alguém, que deve ser analisado para ver se ele não está se contradizendo. É assim que eles pegam, às vezes, uma falsa testemunha. Ela se contradiz, né? Nós temos, então, 4 relatos separados e independentes. Agora, as aparentes discrepâncias que existem entre os relatos, irmãos, às vezes nós lemos de forma mais superficial, nós vemos alguma discrepância. Você vai lá em Mateus, você vê que 2 mulheres foram lá no sepulcro. Já em Marcos, diz que 3 mulheres foram no sepulcro. Em Lucas, diz que uma mulher, Maria Madalena, somente. Em João, diz que foram as 3 e outras mulheres. Então, parece meio que há uma discrepância nos testemunhos, né? Mas, quando nós analisamos, irmãos, de forma mais aprofundada, esses 4 testemunhos, nós vamos encontrar, se nós analisarmos de forma superficial, nós vamos ver discrepâncias. Mas quando nós mergulhamos nos detalhes, nós vamos ver como esse testemunho é verdadeiro. Quando analisamos os detalhes das declarações, dos relatos das 4 testemunhas, dos 4 evangelhos, né, nós percebemos claramente que seria impossível haver uma maquinação para montar o relato. Se houvesse um conselho, um grupo de pessoas para montar um relato da crucificação, da ressurreição, o que acontece? Nós não veríamos essas discrepâncias, eles não iriam deixar diferença, né, para não ser questionado. Mas quando se analisasse mais profundo, nós iríamos encontrar contradições. Então, seria impossível. E também é impossível que um copiou o relato do outro, porque se copiasse, copiaria idêntico, e não de forma diferente. Então, essas diferenças, na verdade, elas testemunham a favor da ressurreição, e não contra a ressurreição. Essas pequenas diferenças que são superficiais, para quem analisa de forma superficial. Mas quando se mergulha nos 4 relatos, nós vemos o quão detalhados eles são. Nós vemos que elas se completam, essas testemunhas. O que nós entendemos é que cada uma, né, trouxe o evento do seu ponto de vista, da forma como ele viu aquele evento. Primeiramente, irmãos, nós temos, então, 4 evangelhos independentes, né, um do outro, e independente de quem tem escrito, nós vemos que esses 4 relatos, eles são separados e são independentes. Então, há uma harmonia entre eles, e que nós podemos perceber essa harmonia quando mergulhamos e nos aprofundamos nos detalhes desses 4 relatos. Então, o exame interno, irmãos, ele fornece indicações maravilhosas, assim, extraordinárias, de como isso é verdadeiro, de como aquilo aconteceu de fato. São relatos feitos, derivados, então, de testemunhas que presenciaram o fato, testemunhas oculares. Então, uma testemunha que viu é muito mais forte do que uma que ouviu falar somente, ou que, é um boato, eu acho que foi assim. É claro que quando Jesus ressuscitou, que foi na madrugada, entre de sábado para domingo, né, o momento da ressurreição, ninguém presenciou. Mas nós estamos falando de encontrar a tumba daquela forma e os detalhes que eles viram em volta. É disso que nós vemos. Então, são 4 relatos de testemunhas oculares, né? Então, são testemunhos que é muito superior àquele que ouviu falar, né? Os relatos da ressurreição refletem o testemunho de pessoas que presenciaram, então, aqueles fatos e que nos transmitiram. Nós percebemos também na narrativa, irmãos, uma naturalidade na hora de narrar, sem aquela preocupação de criar uma história. Quem já, não sei se precisou, às vezes, dar algum depoimento, coisa assim, fica preocupado de falar uma... Né? Mas quem vai falar a verdade não tem preocupação nenhuma. Ele só fala as coisas, às vezes fala coisa que não tem nada a ver, que não precisa nem ser falado, mas fala, né? Mas com toda a tranquilidade, porque está falando a verdade. Agora, quando se
cria uma história, as coisas são diferentes. Então já se fala com muito mais cuidado, né? Andando, né, na linha, assim, para não se perder e não ser pego num falso testemunho. Então as pessoas falam com naturalidade, falam com honestidade. Nós percebemos nos relatos falta de... Não tem aquele rebuscamento para criar uma história fantástica, não tem efeitos especiais, embora fosse um ato tão poderoso, uma ressurreição, né? Não tem aqueles efeitos especiais. Ele fala havia um homem de branco, era um anjo, mas não precisa fazer aquele alarde, né? Como fazem algumas igrejas, né? Quando vê o anjo, né? Então não tem nada disso. Então é um relato simples, singelo, né? Sem cor, sem querer dar efeito, né? Simplesmente uma narrativa sincera do que eles viram. Só isso. É o que se percebe quando se lê. Uma narrativa sincera do que eles viram. Nada para impressionar alguém. Então, nós encontramos, quando vemos as entrelinhas desses relatos, né, evidências assim, não intencionais, palavras que são ditas, né, desnecessariamente, aparentemente desnecessariamente, mas que acabam confirmando a veracidade do relato. Palavras, como eu disse antes, palavras, né, pormenores, né, durante os relatos que seriam desnecessários falar, mas que estão presentes ali e que quem montasse uma história não iria colocar esses pormenores. Ia falar só dos fatos maiores. Mas quando uma testemunha é verdadeira, ela traz detalhes, ela conta coisas que às vezes não tem nem importância para quem está ouvindo. É o que nós encontramos nos relatos, nos 4 relatos. Detalhes assim, bem específicos, pessoais, daquele que está relatando, né? Evidências, então, não intencionais, né? Por exemplo, em Lucas 24 e em João 21:14, diz ali que Jesus não foi reconhecido. Em Lucas foi quando ele foi os discípulos no caminho de Emaús que não reconheceram o mestre. Em João foi Maria, né, Maria Madalena, que não reconheceu Jesus, confundiu ele com um jardineiro ali. Então, as pessoas dizem que não conheceram ele prontamente. Se alguém fosse montar uma história, isso ia depor contra a verdade da história, dizer que eu não conheci, mas depois conheci, então... Mas não, eles falaram que não conheceram. E não explicam por que não conheceram. Eles não se atêm a isso. Não, mas eu não conheci por isso. Nós até podemos entender por que aconteceu isso, mas o escritor não se preocupa em explicar por que não reconheceu. Por quê? Porque ele estava contando algo que aconteceu, um fato que ele viu e presenciou. Né? Então, se fosse... né, escrito, né, por alguém ou planejado por alguém, eles não colocariam, porque isso ia depor contra eles, contra o testemunho deles, contra a veracidade do testemunho deles. Né? Então, a razão deles escrever isso é porque estavam descrevendo a história como ela aconteceu, os fatos como aconteceram, simples, puro e simples e verdadeiro, somente. Jesus também, irmãos, vejam que ele não apareceu a nenhum dos seus oponentes, só para os seus. Se fosse uma história criada 100 anos depois, 200 anos depois, em que os protagonistas da história já tinham tudo morrido, Pilatos, Caifás, os próprios apóstolos, tudo já tinha morrido, e 100 anos depois eles resolveram criar a história da ressurreição, eles iriam colocar ali que Jesus apareceu para Pilatos, para Caifás e para todas essas pessoas, né? Mas não. Colocaram justamente que ele apareceu somente para os seus. Por quê? Porque ele apareceu somente para os seus. Era o fato, era a verdade que eles estavam relatando. E não era uma história montada. Né? Em João, capítulo 20, 17, quando Jesus ele fala ele se apresenta, ele se mostra e se revela a Maria Madalena, é 20:17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui não é dito palavra nenhuma. Por que Jesus falou isso?
como assim não me detenhas, eu vou para o meu pai? Né? Não explica por quê. Ele não se atém a explicar o motivo disso aí. Nós até, né, temos algumas explicações, algumas teorias, né, de por que ele não queria ser retido por ela naquele momento. Não me retenha, não me detenha, que eu não subi para o meu pai ainda. Então, não entendemos por quê. Mas ela colocou isso ali. Ela declarou isso aí, e quem escreveu, João, escreveu isso aí. Por quê? Porque era o que aconteceu. Ele não precisava explicar. E veja que é um detalhe somente, né, que não tem importância, talvez, no relato, para provar, para comprovar a ressurreição. Mas o autor, ele colocou, e se alguém tivesse construindo uma história, ele não iria colocar esse detalhe. Né? Ainda mais que foi uma mulher que viu Jesus primeiro, né? Que às vezes o testemunho da mulher não era, na cultura, né, daquela época, não era tão poderoso assim, né? Não era tão valioso assim como testemunho. Então, mas não, foi colocado, foi registrado isso aí. Por que foi registrado? Porque foi o que Jesus disse para Maria, e foi o que Maria disse para João, e foi o que João escreveu. Maria Madalena, no caso aqui. Em João 20, no 4, versículo 6, nós vemos que os 2 discípulos correram até o seu sepulcro. Quando elas vieram e falaram para João e para Pedro, os 2 correram até o sepulcro. João chegou primeiro, né? E Pedro chegou depois, a língua fora da boca ali, né? Chegou depois. João não entrou no sepulcro. E Pedro, né, logo que chegou, já entrou no sepulcro. São detalhes tão desnecessários para um testemunho da ressurreição. Mas nós entendemos, podemos entender por quê. Por outras fontes, nós sabemos que João era bem mais novo que Pedro. Então era natural que ele corresse mais. Era natural que ele chegasse primeiro. Nós também, por outras fontes, nós entendemos que João era mais introspectivo, mais fechado, enquanto Pedro era mais impetuoso. Então era natural que João chegasse lá e esperasse. Entro, não entro, e Pedro já chegou e já foi entrando. É bem no estilo dele. Né? Então nós vemos que isso testifica com a personalidade dos protagonistas desse evento. E isso foi registrado de forma desnecessária até. Mas são detalhes que enriquecem o testemunho de quem está falando, que mostram uma realidade, um fato ocorrido, e não uma história elaborada algum tempo depois. Né? Em Marcos 16, 17, o anjo fala assim para as mulheres: mas ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro, o anjo está falando, né? Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá então vocês vão encontrá-lo. Então o anjo disse para elas: olha, vai lá, avisa para os discípulos dele e para Pedro. Pedro não era discípulo? Era discípulo. Por quê? Para os discípulos e para Pedro. Irmãos, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Né? Ele provavelmente estava abaladíssimo com isso. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. E aquilo deve ter, e depois o mestre crucificado, aquilo abalou ele profundamente, até na sua fé. Ele certamente até pensava: será que eu não fui rejeitado como discípulo até? Será que tem um lugar para mim ainda no céu? Sei lá, algo assim. Então nós vemos, irmãos, que é maravilhoso, né? Que Pedro poderia estar se considerando assim, mas nós vemos nesse relato que ele reflete justamente o cuidado e o amor do Senhor pelos seus. Jesus tinha um monte de discípulos, além dos 12 ali, mas ele está sensível a Pedro naquele momento. E ele manda um recado para ele: olha, aos discípulos e a Pedro, não esquece, avisa para ele também, para ele ir lá que eu quero falar com ele. Eu ainda aceito, eu perdoo, que depois veio a restauração dele quando ele se encontrou com Jesus. Então, isso reflete o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, bem característico de Jesus que nós vemos nas Escrituras, com os seus discípulos. Né? Esse relato, irmãos, ele só está em um evangelho.
que é no Evangelho de Marcos. Nos outros não se encontra. Por que no Evangelho de Marcos? Marcos, sobrinho de Barnabé, ele não era um discípulo de Jesus. Ele não era um dos 12. Ele era bem mais jovem, e ele atuou com Paulo nas viagens de Paulo, e mais adiante ele serviu com Pedro em Roma. E ele acompanhou as ministrações de Pedro. O Evangelho, segundo Marcos, ele foi escrito com base no que Pedro pregou nas igrejas, durante o período em que os dois conviveram juntos pregando o Evangelho. Ali Marcos escreveu o Evangelho. Então, ele sabia da boca de Pedro essa história, que era importante para o coração de Pedro isso aí. Para os outros talvez não fosse importante, mas para Pedro era. E Marcos registrou isso aí. Um detalhe somente, uma palavra, aos discípulos e a Pedro, né, por conta de um fato anterior. Coisa que não poderia ser elaborado por ninguém alguns anos depois, de forma alguma, né? Então, outro testemunho, né? Em João ainda, né, capítulo 20, versículo 16, nós vemos uma passagem muito linda, né? Maria Madalena, ela vai até o sepulcro e ela procura pelo Senhor e ela vê que o corpo não está lá e ela diz, olha, levaram o meu Senhor, e ela vê ali Jesus aparece para ela, ela não o reconhece, ela confunde com o jardineiro que cuidava ali, e ele pergunta, mulher, o que é que, né? Por que está chorando? Ela disse, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde é que ele está. Levaram o corpo do meu Senhor. Se souber, me diga que eu levo para mim. Né? Então, o amor que ela tinha pelo Senhor. E Jesus, ele aparece para ela nesse momento, era ele que estava falando com ela, e ela não tinha reconhecido, irmãos. Então, naquele silêncio ali, Maria, né? E ela, tom de voz, ela percebe, ela ouve, os olhos se abrem, ela reconhece o Senhor. O próprio Senhor não resistiu. Depois ele diz para ela, não me impeça que eu tenho que subir para o meu Pai. Não subi ainda. Mas ele precisou se revelar a ela. É assim que o Senhor se revela para nós, irmãos. Quando nós buscamos com esse coração assim. Né? A palavra de Deus diz que Deus ele resiste ao soberbo, mas ele habita com contrito e quebrantado de coração. Né? Nisso nós vemos realmente o coração do nosso Senhor. Né? Nós vemos como, irmãos, é um trecho tão belo, tão delicado das Escrituras, tão lindo, né? Que isso não poderia ser uma produção literária de algum autor daquela época. Né? Dada a beleza, né, desse relato aqui. Né? É maravilhoso isso aqui. Não poderia de forma alguma ser a criação. Né? Jesus e essa mulher que o amou. Né? Cheio de vida, né? De graça, né? Esse trecho. Em João, capítulo 20, versículo 7, diz assim, Pedro entrou, e João também verificou depois, né, que o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Eles entraram no sepulcro e viram os lençóis, né, que é aquele né, no chão. Né, mas o lenço que estava na sua cabeça enrolado à parte, no outro lugar. Né. Então, um detalhe também desnecessário para ser trazido, mas é bem característico, né, da postura mansa do nosso Senhor. Num dado momento de madrugada, irmãos, né, o espírito de vida entrou em Jesus novamente, naquele corpo morto, né, gelado, né, entra de novo, e ele se levanta triunfante dentro daquele sepulcro. Né, triunfante. Mas ele não se levanta, né, as vestes caem, e ele não tira aquele lenço todo, né, todo cansado. Nada. De forma tranquila, como o Senhor é. Ele tira tranquilamente, dobra e coloca num lugar à parte. Bem característico da personalidade, né, com serenidade, né, da compostura do nosso Senhor. Isso também não parece ser uma narrativa criada depois. Né, mas um fato real que aconteceu e que foi narrado aqui para nós crermos. Né? Então, amados, assim, ó, a ficção, ela pode até
se igualar a alguma realidade, nos fatos maiores, né, nos traços maiores. Ela pode ser até parecida com a realidade, uma ficção. Mas quando se vai para os pormenores, se aprofunda na ficção, se encontra uma série de incongruências, de incompatibilidades, que não fecham. Não fecha. Por isso que quando alguém vai dar um testemunho, né, ao juiz ou coisa assim, o testemunho de um e de outro, se for verdadeiro, ele vai se fechar perfeitamente. Cada um vai trazer um monte de detalhes que ele viu e que o outro não viu, né, mas que não vão ser incompatíveis. Mas quando se cria uma história para chegar lá e cada um contar a mesma história, não dá certo. Já vi isso muitas vezes, né, na minha profissão. Não dá certo. É pego na mentira. Então, nós vemos nos evangelhos que não é assim. Qualquer incongruência que existe, qualquer incompatibilidade que existe, né, quando se analisa mais profundamente as Escrituras, nós vemos que não há incompatibilidade nenhuma. Elas se completam perfeitamente. E essas divergências, aparentes divergências, na verdade, reforçam a veracidade do testemunho daquelas pessoas. 4 evangelhos, 4 testemunhos diferentes que se completam e que trazem de forma muito clara uma verdade que é crucial para a nossa fé, para o evangelho e para a nossa eternidade, irmãos. Nós estamos falando de eternidade, não somente de levar uma mensagem, mas uma mensagem que dá vida eterna. Outras evidências que existem na ressurreição também, né, irmãos? Né? Essa era a verdade fundamental pregada nos primeiros anos da história da igreja também. Os pais da igreja, que vieram depois dos apóstolos, pregavam essa mesma verdade da ressurreição. Era a base da pregação deles. A base para mostrar que Jesus era diferente de todos os outros deuses que existiam, dos deuses pagãos, dos feiticeiros que faziam também aqueles sinais falsos, que Jesus era diferente de tudo. E aí nós podemos, ainda hoje, né, falar que Jesus é diferente de todos os, de Buda, Maomé, de todos os líderes de religiões mundiais. Jesus é diferente por quê, irmãos? Por causa da ressurreição. O sepulcro está vazio. Por que, então, eles usariam como pedra fundamental da doutrina algo que não fosse verdadeiro? A ressurreição. Não, eles usaram justamente a ressurreição porque ela era verdadeira. Terceiro, eles guiavam sua vida por essa doutrina, a ponto de morrer por ela. Eles morriam declarando que era verdade. Quem iria morrer por uma mentira? Ninguém morreria. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, os inimigos dele teriam encontrado evidência, né, de que foi falso. Eles teriam encontrado o corpo dele, teriam encontrado sinais. Bastava buscar os seus discípulos, que eles iam descobrir onde é que está o corpo dele. Eles iam descobrir. Mas eles não encontraram. E quando eles mandaram a guarda para cuidar do sepulcro, irmãos, isso foi uma forma, né, maravilhosa de demonstrar como é verdadeira a ressurreição. Quem é que iria roubar o corpo, né, de alguém morto dentro do sepulcro, guardado pela guarda romana? Ninguém iria se atrever a fazer isso e nem conseguiria fazer isso. A troco de quê? Né, para depois falar da ressurreição? Não. Os discípulos estavam amedrontados, inclusive, por conta da morte de Jesus. Então, colocar os guardas lá foi providencial. E aí a única coisa que puderam fazer é dizer que os guardas dormiram. E isso também foi providencial, porque era impossível que os guardas falassem que dormiram, a não ser que fossem pagos e protegidos, porque se eles tivessem dormido e tivessem roubado o corpo, eles seriam executados. Então ninguém iria deixar a sua vida na mão, né, dos líderes judaicos lá, para contar uma mentira que iria trazer problemas com os seus superiores, que poderia levá-los à morte. Bastava eles contar a verdade. Olha, deu um terremoto e nós, naturalmente, pelo medo que eles tinham, eles iriam contar isso. Mas não, contaram uma mentira. Foi o máximo que eles puderam fazer. Outro fato importante foi a mudança nos apóstolos depois da ressurreição, né? Eles se transformaram noutra pessoa.
outra pessoa. Nós vemos a autoridade dos apóstolos para pregar o evangelho depois, quando comparamos com aqueles 12 lá amedrontados, depois da crucificação, assustados, trancados com medo dos judeus, e vemos depois eles enfrentando o mesmo sinédrio que havia condenado Jesus, eles enfrentando com toda a autoridade, a ponto de morrer e de ser preso e tudo mais, como de fato foram depois. Então, uma transformação que não é normal nem natural ter acontecido, né? Algo muito importante, né? Aconteceu que se transformou dessa forma, que foi a ressurreição, o poder da ressurreição. A própria mudança do dia de descanso, do sábado para domingo, embora, né, possa se contestar alguma questão doutrinária com relação a isso, mas o fato de mudar uma cultura de milênios de descanso do sábado, mudar para um domingo, não seria coisa simples. Algo muito sério e importante deveria acontecer para mudar essa data, que foi a ressurreição. Por isso que os cristãos hoje guardam o domingo. E a própria ressurreição também foi algo que aconteceu de surpresa. Pegou de surpresa os próprios discípulos que não acreditavam que fosse dessa forma. Nós vemos nos relatos a surpresa de todos eles. Primeiramente até não creram. Tomé, só se eu ver. Depois ele creu, depois que ele viu. Então, algo que também não poderia estar nos relatos da ressurreição, essa incredulidade deles, se fosse algo elaborado. Enfim, irmãos, assim para finalizar, em 1 Coríntios 15, versículo 20, nós entendemos que a nossa fé, que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa pregação, elas estão no fato de que Jesus Cristo ressuscitou e que nós ressuscitaremos com Ele. Versículo 20 diz assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou, irmãos, mas Ele não ressuscitou como Lázaro, não ressuscitou como a filha de Jairo, ou como o filho da viúva de Naum, que Jesus havia ressuscitado. Lá foi uma ressuscitação do corpo. O corpo voltou à vida, mas aquela vida natural ainda. A ressurreição de Cristo foi algo inédito, totalmente diferente. Jesus ressuscitou o próprio corpo ressuscitado em um corpo transformado e glorificado, que não estaria mais sujeito à morte, nem ao pecado, nem às intempéries provocadas pelo pecado. Algo para a eternidade, a ressurreição de Cristo. Então, quando o escritor aqui, quando Paulo diz aqui que ele foi feito as primícias dos que dormem, então ele foi o primeiro a ressuscitar. E nós, na sequência, ressuscitaremos com ele. Haverá um dia lá na eternidade, irmãos, em que se Jesus não vier e não formos arrebatados, e que esse corpo nosso é transformado, da mesma forma como o corpo morto de Jesus foi transformado num corpo glorificado, esse corpo nosso que está vivo, ainda se Jesus vier hoje, por exemplo, nós estamos aqui, Jesus vai arrebatar a sua igreja, esse corpo é transformado num corpo glorificado que se encontra com o Senhor nos ares. Então, não somente esses que estiverem vivos, mas aqueles que morreram em Cristo, também vão ressuscitar da mesma forma que Cristo ressuscitou, com um corpo glorificado também, para o encontro, e todos juntos encontram o Senhor nos ares, os vivos e os que morreram em Cristo. Os que estão vivos na fé e os que morreram em Cristo se encontrarão com o Senhor nos ares, com um corpo ressuscitado. De forma espiritual, nós já ressuscitamos com Cristo, porque o nosso espírito estava morto para Deus. E quando nós olhamos para a cruz e cremos na obra de Jesus e na sua ressurreição, o nosso espírito é vivificado, ele é ressuscitado com Cristo para uma nova vida, ainda vivida no contexto da carne, uma vida física ainda. Mas um dia nós seremos libertos dessa carne, a ressurreição será completada em nosso ser. Nosso corpo ressuscitará, incorruptível. Então, Jesus foi as primícias
da ressurreição. E nós somos a grande colheita, né? Versículo 21 diz assim, ó, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. A morte veio por Adão, a ressurreição veio por Jesus. Um homem também, da mesma forma. Então a ressurreição abre o caminho, a morte abriu o caminho para a perdição eterna. A ressurreição restaura e abre o caminho de volta para a vida eterna, para a restauração da vida. Versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha só, todos morrem em Adão, essa é a condição da humanidade, que vem à luz, que vem à vida. Condição separada de Deus, mortos e destinados à condenação eterna. Mas todos, e aqui todos não são todos os que nascem, mas todos os que recebem a Cristo como Senhor, todos esses serão vivificados. Estamos mortos, mas quando confessamos Jesus e o reconhecemos como Senhor e Salvador, recebemos aquele sacrifício como suficiente para a nossa salvação, nós somos ressuscitados com Cristo, imediatamente, de forma espiritual, com um novo espírito, com o espírito regenerado, e naquele dia com um novo corpo também, que se completa a ressurreição. Todos serão vivificados em Cristo. E o versículo 45 diz assim, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão, alma vivente. Alma vivente, cuja vida depende de Deus. Uma alma vivente que, quando pecou, perdeu o vínculo, a fluidez da vida de Deus. Ele morreu. Agora, Jesus é o Espírito que vivifica, que dá vida. Jesus veio para nos dar vida, mas precisou cumprir, né, a obra que ele veio fazer. Ele precisou pagar o preço para que nós tivéssemos a vida. Então, antes da ressurreição, precisou da morte dele, para que ele ressuscitasse e fosse adiante de nós, abrindo o caminho, para que nós o seguíssemos agora. Seguimos as suas pisadas, por meio da fé. E versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, Adão é terreno, Jesus veio do céu. Qual o terreno? Tais também são o terreno. Ou seja, aqueles que descendem do terreno, né, são iguais ao terreno. O homem natural. Todos nós que viemos de Adão somos terrenos. E qual o celestial? Também os celestiais. Então, aqueles que receberam a Jesus deixaram de ser terrenos para serem celestiais. Deixaram de ser homens naturais para serem homens espirituais, que não estão mais sujeitos à morte. E eu falo de morte eterna e espiritual. Não da morte física, que ainda é uma consequência do pecado e que ainda virá sobre o nosso corpo corrompido, se Jesus não vier antes disso. E o versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. A imagem de Cristo, irmãos, ela já está sobre nós. O brilho de Jesus está em nossa face. Quanto mais nós mergulhamos na comunhão com o Senhor, na intimidade com o Senhor, o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai nos transformando à semelhança de Cristo. Até aquele dia em que essa semelhança será completa, será plena, como diz aqui, né? Assim, traremos a imagem do celestial, porque nós também receberemos um corpo igual ao de Cristo, igual ao Cristo ressurreto. Porque há uma questão que, quando Jesus depois ascendeu ao céu, ele assumiu uma posição de autoridade e poder, né? Que a ponto de nós, João, olhar para ele, os olhos como chama de fogo, né? Os pés como latão reluzente, os cabelos brancos como a neve. Nós não teremos essa glória toda de Jesus, mas o nosso corpo será igual ao corpo de Jesus ressurreto, que conviveu 40 dias com os discípulos, entrando e saindo
comeu, entrava nos ambientes fechados. Então nós não entendemos os detalhes disso, né? Mas sabemos que será algo muito precioso, maravilhoso. Nós que estamos limitados a um corpo mortal, né, corrompido, sujeito a enfermidades, às dores, aos sofrimentos que nós vivemos nessa vida, às angústias, às tribulações, aos temores, às dúvidas, né? Nada disso mais fará parte da nossa existência eterna. Por isso que Paulo, quando termina de falar sobre a ressurreição no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele conclui assim, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E aí mais adiante, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas que ressuscitou dos mortos para a nossa salvação. Amém, meus amados? Vamos orar? Vamos colocar de pé? Então vejam que celebrar a ressurreição de Cristo é algo glorioso, né, irmãos? Porque a conquista de Jesus, a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Ele fez isso para que nós ressuscitássemos. Ele passou pela morte para ressuscitar e abrir essa porta para nós. E agora nós também ressuscitamos com Ele e ressuscitaremos naquele dia com um novo corpo na presença do Senhor para eternamente estar com Ele. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, querido Jesus, amado Senhor. O preço foi alto que Tu pagasse, Senhor Deus. Senhor Deus, mas a glória que Tu conquistasse lá na cruz, a vitória que Tu conquistasse lá na cruz, Senhor Deus, ela nos libertou das amarras do pecado. Por isso, Senhor, nós também morremos contigo, Senhor, para contigo ressuscitarmos. E, na verdade, já ressuscitamos aqui para uma nova vida, Senhor, que queremos vivê-la pela fé no nosso Senhor. Guiados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que Tu nos desse, Senhor Deus, para nos consolar, para nos ensinar os Teus caminhos e fazer-nos andar na Tua verdade. Por isso, Senhor Deus, que dádiva maravilhosa, Senhor. Uma dádiva preciosa, Jesus lá na cruz, o Espírito em nós, o Espírito que ressuscitou a Cristo e que também nos ressuscita para essa nova vida. Pai, obrigado, Senhor, nos ensina essas verdades, para que possamos celebrar, Senhor Deus, sempre, não somente um dia no ano, como o de hoje, que é celebrado e lembrado por muitas pessoas, mas, Senhor, que isso seja a nossa vida, Senhor, o nosso viver diário e cotidiano, Senhor. Que isso não se afaste da nossa mente e do nosso coração, mas estejamos ligados, Senhor Deus, a Ti de forma inseparável, Senhor, para uma vida frutífera, que agrade e que honre ao nome do Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus amados. Pode se assentar só para nós passarmos os avisos. Amanhã, reunião de oração aqui na igreja. Os irmãos que tiveram algum pedido de oração, deixem registrado com a irmã Tânia, do Nelson, que a gente vai estar orando pela sua necessidade. Quarta-feira, 19h30, o Grupo Caseiro, no Gravatá, casa do irmão Dácio e Simone. Todos são convidados. No sábado, 19h30 mesmo? 19h30, encontro de jovens aqui da igreja. Domingo, 19h30, culto normal aqui na igreja. E lembrando novamente, dia 1º de maio, irmãos, é um feriado, quinta-feira, vamos fazer um culto de ações de graças pelos 17 anos do ministério, da igreja, né, e contamos aí com a presença dos irmãos, aqueles que puderem estar aí na cidade, que não tiverem compromisso de viagem, coisa assim, né, seria importante que todos viessem aqui para nós expressar a nossa gratidão e louvor a Deus. Amém? Mesmo horário do culto de domingo. Amém. O endereço, tem mais? Não, era isso então. Vamos colocar de pé então, estamos encerrando. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por Tua bondade, por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor. Deus, prepara, Deus, essa semana, Deus, para que possamos andar, Senhor Deus, e caminhar nos nossos dias, Senhor Deus, de forma, Senhor Deus, vitoriosa em Cristo Jesus. Deus, recebendo, Deus, tudo que o Senhor tem nos dado, com um coração grato e alegre, Senhor. Expressando a glória do Senhor na nossa face, Senhor Deus, para que o mundo creia.
Pai, obrigado pela vida dos irmãos, Senhor Deus, por esse culto maravilhoso, Deus, por tua presença maravilhosa, Senhor, em nosso meio, no meio da tua igreja. Te peço que tu abençoe, Deus, cada um, no grande e no imensurável amor de Deus Pai, na graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, na doce consolação do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe, meus irmãos.